Uma breve história da relatividade. Como Einstein estabeleceu os fundamentos das duas teorias fundamentais do século XX, relatividade geral e teoria quântica. Albert Einstein, o descobridor das duas teorias da relatividade, restrita e geral, nasceu em Ulm, Alemanha, em 1879. Mas no ano seguinte, sua família mudou-se para Munique, onde seu pai, Hermann, e seu tio, Jacob, abriram uma pequena empresa não muito bem sucedida no ramo elétrico. Albert não era nenhuma criança prodígio, mas os boatos de que foi mau aluno parecem ser um exagero. Em 1894, os negócios de seu pai fracassaram e a família mudou-se para Milão. Seus pais acharam que ele deveria ficar em Munique para concluir os estudos, mas Einstein não se adaptava ao autoritarismo da escola e após alguns meses partiu para se juntar à família na Itália. Mais tarde, ele completou sua educação em Zurique, Suíça, graduando-se pela prestigiosa Escola Politécnica Federal, conhecida como ETH, em 1900. Sua natureza inquiridora e sua aversão à autoridade não o tornaram benquisto pelos professores da ETH, e nenhum deles lhe ofereceu o cargo de assistente, o caminho normal para uma carreira acadêmica. 2 anos depois, ele enfim obteve uma vaga de assistente no Departamento Suíço de Patentes, em Berna. Foi durante o tempo em que esteve nesse emprego que, em 1905, escreveu 3 artigos que tanto o tornaram um dos maiores cientistas do mundo, como também iniciaram 2 revoluções conceituais que mudaram nossa compreensão do tempo, do espaço e da própria realidade. No final do século XIX, os cientistas acreditavam estar próximos de uma descrição completa do universo. Eles imaginavam que o espaço fosse preenchido por um meio contínuo denominado éter. Raios luminosos e sinais de rádio eram ondas nesse éter, assim como o som são ondas de pressão no ar. Tudo o que se precisava para uma teoria completa era medições cuidadosas das propriedades elásticas do éter. Por isso, antevendo tais medições, o laboratório Jefferson da Universidade de Harvard foi construído totalmente sem pregos de ferro, de modo a não interferir nas sensíveis medições magnéticas. No entanto, os projetistas esqueceram-se de que os tijolos marrom-avermelhados com os quais o laboratório e a maior parte de Harvard foram construídos contêm grandes quantidades de ferro. Hoje o prédio continua sendo usado, embora Harvard ainda não saiba ao certo quanto peso em pisos de biblioteca sem pregos de ferro suportará. No final do século, discrepâncias na ideia de um éter que tudo permeia começaram a surgir. Esperava-se que a luz se movesse com uma velocidade fixa através do éter. Mas se você se movesse através do éter na mesma direção da luz, ela pareceria mais lenta. E se você se movesse na direção oposta à da luz, ela pareceria mais rápida. Contudo, uma série de experimentos falhou ao tentar sustentar essa ideia. O mais cuidadoso e preciso desses experimentos foi realizado por Albert Michelson e Edward Morley na Case School of Applied Science, em Cleveland, Ohio, em 1887. Eles compararam a velocidade da luz em 2 feixes formando um ângulo reto. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo e orbita o Sol, o aparato se move através do éter com velocidade e direção variáveis. Mas Michelson e Morley não encontraram diferenças diárias ou anuais entre os 2 feixes de luz. Era como se a luz sempre se deslocasse na mesma velocidade em relação a um observador, não importando em que velocidade ou direção ele estivesse se movendo. Baseados no experimento de Michelson-Morley, o físico irlandês George Fitzgerald e o físico holandês Hendrik Lorentz sugeriram que corpos em movimento através do éter se contrairiam e que relógios se retardariam. Essa contração e o retardamento dos relógios seriam tais que todas as pessoas mediriam a mesma velocidade da luz, independentemente de como estivessem se movendo em relação ao éter. Fitzgerald e Lorentz ainda consideraram o éter uma substância real. Entretanto, em um artigo escrito em junho de 1905,
Einstein mostrou que se uma pessoa não conseguia detectar se estava ou não se movendo no espaço, a noção de éter era supérflua. Em vez disso, ele partiu do postulado de que as leis da ciência deveriam parecer as mesmas para todos os observadores em movimento livre. Em particular, todos eles deveriam medir a mesma velocidade da luz, sem importar o quão rápido estivessem se movendo. A velocidade da luz é independente do movimento deles, sendo a mesma em todas as direções. Isso exigia o abandono da ideia de que existe uma quantidade universal chamada tempo, que todos os relógios mediriam. Ao contrário, cada um teria seu tempo pessoal. Os tempos de duas pessoas coincidiriam se elas estivessem em repouso uma em relação à outra, mas não se estivessem em movimento. Isso foi confirmado por vários experimentos, incluindo um no qual dois relógios de alta precisão viajaram de avião em direções opostas ao redor do mundo e retornaram mostrando horas ligeiramente diferentes. Isso poderia levar a crer que se alguém quisesse viver mais tempo, deveria ficar voando para leste, para que a velocidade do avião se somasse à rotação da Terra. Porém, a minúscula fração de segundo ganha seria mais do que cancelada pelo efeito das refeições a bordo. O postulado de Einstein de que as leis da natureza deveriam parecer as mesmas para todos os observadores em movimento livre foi a base da teoria da relatividade, assim denominada por implicar que somente o movimento relativo era importante. Sua beleza e simplicidade convenceram vários pensadores, mas continuou havendo muita resistência. Einstein tinha derrubado dois dos absolutos da ciência do século XIX, o repouso absoluto, conforme representado pelo éter, e o tempo absoluto ou universal, que todos os relógios mediriam. Muitas pessoas acharam esse conceito perturbador. Ele implicaria, perguntavam elas, que tudo era relativo, que não havia padrões morais absolutos? Essa inquietação continuou nas décadas de 20 e 30, quando Einstein recebeu o Nobel em 1921. A menção foi para um trabalho importante também realizado em 1905, mas, para o seu padrão, comparativamente inferior. Nenhuma referência à relatividade, considerada polêmica demais, foi feita. Continuo recebendo 2 ou 3 cartas por semana afirmando que Einstein estava errado. Não obstante, a teoria da relatividade é agora totalmente aceita pela comunidade científica e suas previsões têm sido confirmadas em inúmeras aplicações.